Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bem, queridos, nós estamos felizes por poder estar na casa de Deus. Nesse tempo de pandemia, o Senhor tem levantado a sua igreja. A igreja, ela não ficou com as portas fechadas. A igreja não está com as portas fechadas. E nós estamos felizes, né, irmãos? Porque neste tempo, nós continuamos agindo como a igreja do Senhor. E eu quero orar a Deus, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas trazidas na casa do Senhor. Vamos orar? Muito obrigado a Deus por tudo que já fizemos hoje. Ó Pai, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Ó Pai, mais uma vez estamos nós aqui na Tua casa, no templo escolhido pelo Senhor neste lugar para adoração. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, receba o nosso louvor, o culto, ó Deus, que prestamos ao Senhor, que seja do íntimo do nosso coração. Também receba, Senhor, as ofertas, os dízimos que aqui foram entregues, e com sabedoria, ó Deus, nós possamos, ó Deus, fazer o bom uso na expansão, no sustento do Teu reino aqui neste lugar. Que o Senhor derrame sobre os Teus servos uma unção tremenda e maravilhosa, que dela, ó Deus, venha tremenda abundância. E, ó Deus, que haja sempre na Tua casa a despensa cheia, porque, ó Deus, as provisões vêm do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos no doce nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, hoje e sempre. Amém. Quero convidá-los a que abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Livro do profeta Daniel, no capítulo 10, nós leremos a partir do versículo 1. Podemos ler? Está aqui, para quem não tem a sua Bíblia, quiser acompanhar conosco, está na tela o texto. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda ou à beira do grande rio Hidekel, que é o rio Tigres. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado ou polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim.
e transmoldou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado. Em outras versões nós lemos: homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, ou são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações. Eu vim em resposta às tuas orações. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida. Que agora, Senhor, o Senhor tenha livre acesso em nossos corações, e que nós possamos ser apenas instrumentos nas tuas mãos nesta noite, para poder, ó Deus, ministrar a palavra que tu tens conosco nesta noite. Então abra o meu coração e que o teu Espírito Santo tenha livre acesso em cada um de nós. Assim oramos no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos, esta passagem é uma passagem muito linda, e mais linda ainda é a sua mensagem. E de tudo aquilo que nós lemos, nós vamos entrar dentro do contexto dessa visão de Daniel. E o que me chamou muito a atenção, queridos, é o fato de que o anjo disse para Daniel: eu vim em resposta à sua oração. Você é um homem muito amado de Deus. Irmãos, Daniel, ele se vê face a face numa visão com um anjo. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Há um tempo também em que Jacó fugia de sua casa, ele teve um sonho, e quando ele acorda daquele sonho, ele diz a seguinte expressão: o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Queridos, agora Daniel, ele está numa visão, ele tem uma teofania, ou seja, a presença de Deus é manifesta através de um anjo. E queridos, ele fica perplexo diante daquele quadro. Eu imagino que, não somente eu, mas eu imagino que todos nós também sentiríamos perplexos diante de uma visão como esta. E com certeza, queridos, diante de uma visão da glória de Deus, ninguém pode continuar da mesma maneira, da mesma forma. Queridos, com Daniel não foi diferente. Com Daniel não foi diferente. O que você faria se você tivesse uma visão tremenda da glória de Deus? Que se Deus se apresentasse a você, mesmo que fosse em sonho. Queridos, com certeza, aquele homem ficou perplexo, conforme a descrição do texto em que nós lemos. E sempre que Deus se manifesta desta forma, Ele tem uma palavra, Ele tem uma descrição daquilo que Ele quer fazer. E o que você faria, o que eu faria,
se eu tivesse uma visão como esta. No capítulo 10, como nós lemos, começa da seguinte maneira: no terceiro ano do reinado de Ciro, veio uma palavra a Daniel, cujo nome foi trocado quando ele chegou à Babilônia. O seu nome, como dos seus amigos, também foram trocados por divindades da Babilônia. E aqui diz que a palavra que ele recebera era uma palavra verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu a palavra e ele teve entendimento da visão. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, mais uma de tantas que eu vou dizer: que toda revelação, ela procede da palavra de Deus. Revelação tem que proceder da palavra de Deus. A revelação que vem da palavra, ela é verdadeira. E toda revelação, ela tem que ter um entendimento. Eu tenho que entender o propósito de Deus. Eu não tenho que sair por aí dando profetadas, como acontecem muitas vezes. Eu estava ouvindo um testemunho esses dias da esposa de um cantor, acho que me falhou o nome dele agora, Paulo César Baruch. E eles não podem ter filhos. E ela disse quantas vezes as pessoas chegavam para mim e diziam: eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você, e que Deus vai te dar um filho. E com isso, irmãos, ela se enchia de expectativas, e essa palavra nunca se cumpriu. Então nós temos que entender, queridos, quando Deus fala verdadeiramente, quando Ele revela algo, Ele revela através da sua palavra também. E a mensagem, a profecia, ela tem que ser entendida e tem que ser verdadeira. Quero que você entenda isto. O texto, continuando no capítulo 10, versos 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, eu estive triste por 3 semanas, ou seja, 21 dias. Ele diz: eu não me alimentei, não comi nada que o meu corpo desejava, não comi carne, não tomei vinho. Era normal tomar vinho naquela época. Vinho não entrou na minha boca, nem me ungi com unguento, com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas. Queridos, neste tempo, os exilados repatriados estavam de volta à terra prometida para reconstruir o templo de Jerusalém. Em Esdras capítulo 1, versos de 1 a 5, diz que o rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou Deus em Ciro um espírito pelo qual fez passar um pregão por todo o seu reino, dizendo que o Deus do céu, que deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. E então no versículo 3, ele conclama todo Israel que está exilado, mandando que eles subissem a Jerusalém para edificar a casa do Senhor. Queridos, logo eles tiveram que abandonar a reconstrução do templo. Sabe por quê? Porque no Esdras 4:24 diz que depois de alguns homens chegarem para o rei e dizer que aquela nação era uma nação rebelde, e que se ele permitisse a reconstrução do templo, eles se tornariam rebelde a Ciro e se rebelariam contra aquela nação. E Ciro então
manda que a construção do templo ficasse parado, e não foram concluídos. Sabe, irmãos, naqueles dias então, Daniel, ele ficou pranteando durante 3 semanas ou 21 dias, e ele teve no jejum, e ele teve na oração um propósito bem definido. Ele diz o texto que nenhuma coisa desejável comeu, nenhuma carne ou vinho entraram em sua boca, ele não se ungiu com unguento. E provavelmente, irmãos, o pranto de Daniel foi causado pelo estado de Jerusalém. O mesmo sentimento, queridos, que houve em Daniel, é um sentimento que deve permear também o nosso coração e a nossa mente, por perceber o mundo que está à nossa volta, o mundo corrompido, o mundo que está totalmente corrompido pelas ciladas do diabo, pelas ciladas de Satanás. Nós deveríamos, irmãos, nos unir em oração, em jejum, em prol da nossa nação, em prol do nosso município, em prol, Senhor, em prol, irmãos, de toda a humanidade. E Daniel estava triste, jejuou e orou, porque ele havia recebido uma visão, a visita de um anjo. E, queridos, a descrição desse anjo é uma coisa tremenda. E diz aqui no 24º dia, à borda do grande rio Rio Tigre, eu levantei os meus olhos e olhei, e eis que eu vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingido com ouro fino de Ufaz ou de Ofir, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. O verso 6 diz que Daniel, ele levanta os seus olhos e vê um homem com os lombos cingidos com ouro fino de Ufaz ou de Ofir. E aqui eu quero apenas a texto de conhecimento explicar o que significa cingir os lombos. Eu queria pedir ao pessoal da mídia que colocasse aqui uma figura que eu passei para vocês. Eu procurei na internet uma figura que pudesse nos mostrar o que simbolizava cingir os lombos. E há 3.000 anos atrás, tanto mulheres como homens usavam roupas bem soltas, e para realizar os trabalhos físicos eles precisavam segurar a roupa e prendê-lo com um cinturão. Só assim podiam movimentar-se livremente. E esse cinturão por cima da roupa era uma preparação necessária para o trabalho pesado e para esforços prolongados. E o ato de cingir-se ou prender a roupa com cinturão era também um fator psicológico para o trabalho. É como se nós colocássemos um macacão nos dias de hoje para trabalharmos na nossa ou na empresa que nós trabalhamos, ou como se você se vestisse com uma roupa própria para uma ginástica, ou um pintor se preparando para pintar, ou um jardineiro para cuidar do seu jardim. Então o cingir o lombo era um ato preparatório, e como se fosse um incentivo: vamos lá,
você já está pronto para realizar a tarefa. Achou, Josimar? Está no pendrive que eu passei. Tem como aumentar, não? Irmãos, esta é a figura que eu encontrei mais próximo para explicar isto. Então, a figura nos mostra então uma pessoa com uma roupa bem solta e os movimentos que ela tinha que fazer. Percebo que na cintura há um cinto, e o texto que nós lemos diz que o anjo estava com vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro. Se você não achou, não tem problema. Irmãos, esse fato diz que o anjo, ele já está pronto para a tarefa de ajudar o povo de Israel a se libertar, a entender. Ele já está pronto para o trabalho. Então, todas as vezes que você ler a palavra, vamos cingir os vossos lombos, então vocês estejam preparados para a grande batalha. E o anjo que se mostra a Daniel diz: olha, eu estou pronto para a batalha. Então, irmãos, eu não sei se vocês vão conseguir ver ali, né, porque está pequeno a figura, mas eu queria que você agora imaginasse o anjo que chegou, a visão que Daniel teve, vestido de linho puro. Linho era símbolo de pureza e luz. Linho era um tecido valorizado, que além de fazer parte das vestimentas de gala dos faraós, as múmias do Egito também eram enroladas em tecido puro dessa matéria-prima. Lombos cingido com o ouro fino de Ofir. Era o lugar onde se retirava ouro puro. E o seu corpo era como berilo. E o berilo, queridos, é a 10ª pedra engastada no peitoral do sumo sacerdote. O seu rosto como relâmpago. E na Bíblia, o relâmpago é relacionado à vinda de Cristo à terra. Um evento rápido, fulminante e muito poderoso, como está em Mateus capítulo 4, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você está usando a sua imaginação, tá, Roberta? Para montar a visão deste homem. A Roberta sempre diz, né, que ela usa a imaginação para poder montar ali a figura que ela ouve. Então os seus olhos eram como tocha de fogo. A primeira manifestação do fogo na Bíblia aconteceu no livro de Gênesis, quando Deus firma um pacto com Abraão e sela aquela aliança com uma tocha de fogo que passa sobre o altar do sacrifício que Abraão oferecia a Deus. E o fogo aqui significa confirmação e aprovação. E os seus pés e seus braços era como um brilho de um bronze polido, né? O prato não está polido, senão eu ia tirar e ia mostrar para os irmãos como é que é reluzente um bronze polido. Bronze era o material usado nos utensílios do sacrifício, e quando polido se torna reluzente. E a voz era como de uma multidão alta e forte, assim como em Apocalipse 1,15, e a sua voz como o som de muitas águas. Essa era a descrição da visão de Daniel. Procurei essa figura, mas não achei. Então eu quero propor aos irmãos que usem as suas imaginações. Os meninos lá do multimídia estão tentando dar ali uma
uma forma melhor para que os irmãos entendam o cingir-se, né? O estar pronto para trabalhar. Então, irmãos, esse anjo, ele se apresenta a Daniel numa visão. Ele diz: olha, o meu lombo está cingido, eu já estou pronto para a batalha. Eis que vem um tempo de grande tribulação, e eu estou aqui para revelá-lo a você. Irmãos, é uma manifestação tremenda, maravilhosa da presença e da glória de Deus. E uma coisa interessante que acontece também, queridos, que essa visão, embora os que estavam com ele tenham ficado amedrontados e fugiram da sua face, eles devem ter percebido alguma coisa de diferente na visão, no corpo daquele homem. Alguma coisa diferente aconteceu. E alguma coisa sempre acontece diferente, irmãos, quando nós estamos diante da glória de Deus. E o texto diz no versículo 8 que somente ele contemplou aquela grande visão. E não ficou nenhuma força em mim, transmudou-se o meu semblante ficou corrompido, ou seja, mudado completamente, e as forças em mim se foram. Ele se desfalece, ele se transfigura diante da glória de Deus. E ele, versículo 9 diz que quando ouvi as suas palavras, o som das suas vozes, da sua palavra, eu caí com o meu rosto em terra, num profundo sono, num desmaio, estava fora de mim. Devido ao grande impacto daquela visão, ele cai com o rosto em terra, ele se prostra, ele cai, ele não resiste à presença de Deus. E diante daquela grandeza, daquela manifestação que falava com ele, Daniel, ele se prostra em terra. Irmãos, quando Deus se manifesta a nós, como se manifestou a Daniel, o impacto é tremendo e é maravilhoso. Aí você vai dizer: pastor, eu não tive uma visão como esta na minha vida. Eu não tive ainda uma visão como esta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele não se manifesta apenas em visão. Ele se manifesta de várias maneiras, da maneira como ele desejar se manifestar. E nós precisamos entender que quando Deus se mostra a nós, alguma coisa tem que ser mudado na minha vida. Eu não posso continuar o mesmo. Eu não posso continuar vivendo da mesma maneira depois que eu conheço Deus. Depois que a sua glória é manifestada diante de mim, eu não posso continuar vivendo da mesma maneira que eu vivia antes. Irmãos, a minha vida tem que ser mudada. E a vida daquele homem, queridos irmãos, já era uma vida de santidade. Ele era muito amado, mas alguma coisa acontecia, e sempre acontece algo novo, e algo novo estava acontecendo na vida daquele homem. Ele foi impactado ao ponto de não se aguentar. Ele foi impactado ao ponto de cair em terra, se humilhar diante daquele que tem todo o poder. Quando Daniel está no pó, quando Daniel está desfalecido, transfigurado, sem nenhuma forças para caminhar, aquele homem toca em Daniel. Aí vem a primeira lição que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. Quando nós somos tocados pela unção, pelo poder de Deus, as nossas forças são renovadas.
O versículo 10 diz: eis que com a sua mão ele me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Eu imagino, irmãos, que aquele homem, ele se coloca ele estava deitado, e a posição que ele se coloca é esta, e ele começa a se levantar diante daquele que falava com ele. Aquela mão me levantou, eu fiquei de joelhos, apoiado com as palmas das minhas mãos. Naquele exato momento, irmãos, as suas forças são renovadas. Ele já está pronto para poder ouvir mais uma vez a voz de Deus que queria falar com ele. Ele estava pronto com as forças renovadas para poder continuar a obra que Deus tinha para ele naquele lugar. E quando eu li esse texto, eu me lembrei de Elias. Depois daquela batalha tremenda com os profetas de Baal. Eu me lembrei de Elias quando as suas forças se desfizeram. Eu me lembrei de Elias quando ele estava prostrado e Deus manda um corvo para alimentá-lo. Deus diz: olha, a água está aqui, o alimento está aqui, levanta-te, porque ainda há uma grande obra para que você faça. Não fique prostrado, Elias, porque eu tenho uma grande obra. Daniel, não fique prostrado, porque eu tenho uma grande obra para você. Igreja de Carapebus, não fiquem prostrados, porque Deus tem uma grande obra para nós. Você pode dizer um amém bem forte? Aleluia. Deus tem uma obra para a sua igreja, irmãos. Deus tem uma obra, e nós não podemos ficar, queridos, prostrados, como aqueles discípulos que foram com Jesus para o monte da transfiguração, e eles queriam ficar no monte. Ah, Senhor, vamos ficar aqui é tão bom, aqui é tão agradável, aqui eu sinto a tua presença, aqui eu tenho uma unção espiritual. Jesus disse: não, vamos descer, porque há muito trabalho lá embaixo. Vamos descer, porque há muito trabalho a fazer lá embaixo. Daniel, coloque-se de pé e escute o que eu tenho para falar com você. Queridos, quando Deus nos toca, as nossas forças são renovadas. Nós subimos como águia, caminhamos e não nos cansamos, corremos e não nos fatigamos, porque nós somos renovados, irmãos, com a unção, com a força que vem do Senhor. Quando Deus se apresenta a nós, a segunda coisa que acontece, a primeira, Ele renova, o quê? Acho que vou ter que voltar para o primeiro tempo. Quando Deus se revela a nós, a primeira coisa que acontece, Ele renova as nossas forças. A segunda coisa, irmãos, que acontece quando Deus se apresenta a nós, Ele nos coloca de pé. E o versículo 11 diz: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti eu sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. E o anjo disse: Daniel, Deus o ama muito. E me mandou falar com você. Fique de pé, levante-se, porque a tua missão não acabou. Você não pode ficar prostrado, então levante-se, fique de pé e preste atenção no que eu vou te dizer. E o texto diz que diante de Deus ele se colocou de pé, tremendo dos pés à cabeça.
Eu não consigo entender, irmãos, eu não consigo entender pessoas que dizem ser servas do Senhor, diz que tem a unção do Senhor, mas não tem nenhum temor, não treme diante do poderio de Deus. Daniel era muito amado por Deus. Daniel, ele era muito amado por Deus. Se você ler o livro do profeta Daniel, você vai encontrar diversas manifestações da graça de Deus na vida daquele homem. Logo que ele chega exilado, preso, ele tem o seu nome mudado de Daniel para Beltesazar. E o rei manda que aqueles jovens separados, escolhidos, com os dedos da Daniel, estava entre eles, que eles fossem cuidados na letra, na cultura, no alimento, e mandou dar a melhor alimentação para eles, da mesma porção que o rei se alimentava e participava. Mas ele pediu ao chefe dos eunucos para que desse a comer água, legumes, coisas sadias. E o texto diz que ele achou graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Somente alguém a quem Deus ama muito, irmãos, é que é abençoado assim. Daniel achou graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, porque Deus o amava. Esse mesmo Daniel achou graça aos olhos de Nabucodonosor, quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, quando ele diz que sonhou com uma grande estátua, e ele então dá a interpretação daquela estátua. Ele achou graça aos olhos do rei também, quando ele interpretou outro sonho, dizendo que o rei viveria como um animal, e o orvalho cairia sobre ele. Ele achou graça diante de Nabucodonosor. Ele achou graça diante do filho de Nabucodonosor, Beltesazar, quando um dedo apareceu escrevendo na parede. Esses dias a minha esposa estava contando uma história da Bíblia para os meus netos, e eles sempre desafiam aquela: vovó, conta uma história que a senhora nunca contou. Aí começa a contar a história de Daniel, essa a senhora já contou. Aí começa a história de Abraão, essa a senhora já contou. De Sara, a senhora já contou. Aí ela lembrou de quem? Do dedinho na parede, e contou a história do dedo escrevendo na parede. O meu neto Arthur, ele ficou tão apavorado, né, que quando ele pede para contar uma história agora, ele diz: mas aquele deu dedo na parede, eu não quero não. Não, filho, aquilo ali foi uma interpretação. Então Deus amava Daniel a ponto de ele achar graça também dos escritos, quando ele interpretou os escritos na parede da sala de Beltesazar. Ele profanou os objetos sagrados da casa de Deus. E o verso 11 e 12 de Daniel 5 diz: porquanto se achou neste Daniel, isso a mãe do rei falando para ele, espírito excelente, conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação daquilo que está escrito na parede. Queridos, este é Daniel, homem a quem Deus amava muito. Um homem que mesmo em exílio, um homem que mesmo preso, Deus o abençoou, Deus o usou, Deus deu a ele esse espírito de entendimento, de interpretação, de sabedoria. E esse anjo então lhe diz: olha,
o Senhor me mandou a você e me mandou falar com você, porque Ele te ama demais. Olha para olha para a parede, não, olha para o CREI, né? Olha para quem está do teu lado e diz: Deus te ama. Deus te ama, Tamir, você está sozinho aí? Roberta, Deus te ama, você está sozinho aí? Lídio, Deus te ama, você está sozinho aí? Josué, Deus te ama. Cláudio, Deus te ama. Eliane, Deus te ama. Irmão Francisco, Deus te ama. Irmãos, quando Deus se manifesta a nós, Ele declara o seu grande amor. E com Daniel não foi diferente. Ele era um homem muito amado por Deus. Aonde ele estava, Deus o honrava. Ele foi para a cova dos leões por causa de inveja. Por causa de uma inveja, ele foi para a cova dos leões. E naquela visão, o anjo manda Daniel se colocar de pé. Queridos, diante de Deus, nós devemos nos colocar de pé para podermos ouvir o que Ele tem a falar conosco. E a terceira lição que eu aprendo nesse texto é que quando Deus se manifesta a nós, Ele revela a nós o seu propósito. Ele traz nas suas mãos a resposta das nossas orações. Olha o que diz o versículo 12: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aí ele me disse: não fique com medo, Daniel, porque Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Olha que coisa tremenda. Eu vim em resposta à sua oração. Irmãos, por que é que Deus ouve a oração do justo? Por que é que Deus ouviu e respondeu a oração de Daniel? Porque ele se humilhou na presença daquele, na presença dele, de Deus, a fim de ganhar sabedoria. Nós encontramos tantos profetas nos dias de hoje que não aprenderam o que é se humilhar diante de Deus. Profetas que professam a palavra de Deus, que estão determinando ordens para Deus, como se Deus estivesse ao seu serviço. O texto deixa bem claro que Deus responde às orações daqueles que se humilham. Deus responde às orações daqueles que se prostram diante dEle. Deus responde à oração daqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz e a entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus ouviu as suas orações desde o dia em que você se aplicou, primeiro, a compreender o propósito de Deus na sua vida. Você já entendeu qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Se você ainda não sabe, meu irmão, coloque-se de joelho diante de Deus, comece a orar, comece a clamar ao Senhor, para que Ele te mostre qual é o propósito. Se você não sabe, eu vou te dizer. O primeiro propósito de Deus é que nós possamos louvá-lo, cultuá-lo, entregar a nossa vida a Ele integralmente e não parcialmente.
não parcialmente. Eu ouvi as tuas palavras, eu ouvi as tuas orações, eu sou a resposta às suas orações. E isso, queridos, foi de um grande encorajamento da parte de Deus, que ouviu a oração e agiu para respondê-la. Vocês se lembram que Daniel ficou orando 3 semanas, 21 dias, e o verso 13 e o verso 14 explica o motivo por que o anjo demorou a responder e a chegar a Daniel. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias, exatamente o tempo que Daniel estava jejuando e orando. E eis que Miguel, o arcanjo, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia, lutando, batalhando em seu favor, em favor do povo de Deus. E agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão que você está vendo é para muitos dias. As 3 semanas de atraso foram devidas a um anjo mau, ao enviado de Satanás, que se opôs a Gabriel numa batalha celestial, numa batalha feroz. E as 3 semanas de atraso, elas serviram para que eles fossem derrotados. E esse anjo, especificamente ungido com poder, no esforço para frustrar os planos de Deus na vida de Daniel e de todo o seu povo. Queridos, e aqui cabe uma aplicação. É exatamente isso que Satanás faz com relação a nós, com respostas às nossas orações. É uma guerra espiritual tremenda. O diabo com seus anjos, especificamente, ele luta tremendamente numa guerra espiritual para não permitir que você receba as bênçãos que Deus tem para nós. Mas Deus manda o seu anjo Gabriel a lutar e a derrotar Satanás, para que nós possamos receber as nossas bênçãos. Porque Satanás, irmãos, ele se empenha numa guerra espiritual, onde ele influencia gerações e as nações contra Deus e contra o seu povo. Miguel, o arcanjo de Deus, permaneceu para assegurar que os judeus ficariam livres para voltar à sua terra. E esse anjo diz: agora eu vim para fazer-te entender. Depois que o anjo lutou em meu favor e em seu favor, agora eu estou aqui para te fazer entender o que há de acontecer a este povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias distantes. A visão se refere aos acontecimentos que são descritos agora a partir do capítulo 11, mas que chegam também até o tempo do anticristo. Daniel é tido como o Apocalipse do Velho Testamento. E o que é dito em Daniel, ele é completado no livro de Apocalipse. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez, disse Daniel, e eu fui fortalecido. Não temas, homem muito amado. De novo ele repete isso no verso 19. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Agora ele está revigorado, agora ele já está pronto para receber a mensagem e entender
anima-te, esforça-te, porque você é muito amado. E o anjo diz: sabe por que eu vim a ti? Porque agora voltarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Queridos, quando nós somos tocados por Deus, as nossas orações são respondidas, as nossas dúvidas são sanadas, o ânimo retorna, nós somos fortalecidos, porque sabemos que tem um emissário de Deus lutando em nosso favor contra as hostes malignas que operam neste universo contra a sua igreja. Então, queridos, eu quero encerrar a minha palavra nesta noite e dizer a cada um dos irmãos que aqui estão presentes, vocês que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube: deixa Deus te tocar. Deixa Deus te encontrar, porque uma vez que nós temos este encontro com Ele, nós temos as nossas forças renovadas. Ele nos coloca de pé e Ele revela a nós aquilo que Ele tem para nós, os seus propósitos para nós. Ele nos anima, Ele nos fortalece e nos dá o alimento para continuar a nossa caminhada nessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe.